A paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor Deus, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Vamos ler até o versículo de número 8. Diz assim a poderosa palavra de Deus: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreende, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Meus amados e queridos irmãos, quando nós olhamos uma palavra como essa, nós pensamos: será que a igreja está preparada para Cristo? Será que a igreja está pronta para Deus? Porque Paulo diz que ele combateu o bom combate. Paulo diz que ele completou a carreira, que ele guardou a fé. O apóstolo Paulo falou: olha, eu conjuro-te diante de Deus que pregue a palavra, né? Exorte com doutrina, né? Com ensinamentos, e a tempo e fora de tempo. A pergunta que eu faço é que nos dias em que nós estamos vivendo, será que a igreja está preparada para Cristo? Escute bem, as pessoas estão deixando muitas vezes aquilo que é mais importante, a salvação, sempre para segundo plano. Não estão pensando na sua salvação, não estão nem mesmo se examinando para procurar saber se pelo menos tem uma ideia se está salvo ou não. As pessoas não têm procurado examinar a sua vida para procurar saber, né, se há algo dentro de si que mostra que a pessoa está salva ou não. Se tem algum sentimento, estão tão dormentes, como lá no capítulo 25 de Mateus, por causa da demora, né? Tosquenejaram todas, ou seja, todas adormeceram. As pessoas estão dormindo. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Paulo, ele está tão preocupado com isso, que ele fala para Timóteo: olha, eu te conjuro diante de Deus, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, exorta com longanimidade, com doutrina. Porque Paulo disse: olha, vai vir tempo em que haverão falsos doutores, falsos mestres, enganando as pessoas, levando as pessoas a acreditar em objetos, a acreditar em coisas que não provêm de Deus, a pregar um evangelho que será estranho às Escrituras. E o povo vai acreditar, e o povo vai cair nessas coisas. Então Paulo está preocupado, porque Paulo sabia que estava próximo, chegando o tempo da tua morte. O apóstolo Paulo, ele disse: olha, eu guardei a fé, eu completei a carreira. Ele poderia falar: eu sei que a coroa da justiça está guardada para mim. Por quê? Porque Paulo era de fato um homem de Deus. Vocês não têm noção da seriedade do que é uma pessoa estar salvo e do que é o terror de uma pessoa não estar salvo. As pessoas não têm noção, elas não pensam sobre a seriedade do que é que está acontecendo nesse momento
com as pessoas perdidas. O porquê que Jesus pagou um tão alto preço pela humanidade. Por que Jesus pagou um tão alto preço? Sabe por quê? Porque aqueles que se perderem será o terror eterno. 2 Coríntios 6:2 diz que o tempo da salvação é agora. O tempo da salvação é agora e não depois. Não é para a semana que vem. O tempo da salvação não é para o mês que vem. Não é para daqui, quando eu terminar de pagar o meu carro. Não é para quando eu comprar o terreno da minha casa. Não é para depois que eu casar, depois que eu criar meus filhos. O apóstolo Paulo fala que o tempo da salvação é agora. 2 Coríntios 6:2. Te socorri. Está escrito, diz, te socorri no tempo oportuno. No tempo da salvação. E eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. É agora. Não é para amanhã. Não é para depois. É para agora. Não dá para arriscar. Não dá para viver aí sem estar com o seu nome escrito no livro da vida, correndo o risco de morrer e passar uma eternidade no inferno, ao invés de passar uma eternidade com Deus. Mateus 24:36 diz que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Marcos 13:32 também diz, ninguém sabe o dia. Olha, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Eu não posso ficar brincando com as coisas de Deus, pensando, não, eu tenho que me acertar, eu vou dar um jeito de me acertar, então se acerte logo. Não espere para depois, não espere para depois. É agora. Esse é o momento. Por quê? Porque eu não sei se o amanhã vai existir para mim. Eu não sei se eu vou ter a semana que vem. Eu posso ter datas de viagem, eu posso ter datas de casamento, eu posso ter datas de qualquer coisa. Eu não sei se eu vou estar lá naquele dia. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Todos nós, um dia vamos morrer. Todos morrem. Nem todos precisam temer a morte. Em Mateus 24:36 diz que ninguém sabe. Ninguém sabe dia, hora, eu não sei se vai ser hoje. Ninguém sabe a hora, eu não sei se vai ser à tarde, se vai ser à noite, se vai ser na madrugada. Eu não sei se vai ser de manhã. Ninguém sabe. Deus não revelou para ninguém. Então eu sei que eu preciso estar pronto. E não somente isso, eu tenho que pensar nos meus familiares. Eu tenho que pensar naqueles a qual Deus me concedeu. Escute bem o que eu vou te dizer aqui agora. Nós estamos vivendo uma geração que ele só pensa na catástrofe, no terremoto, no maremoto. Ele só pensa, olha, está previsto um terremoto, está previsto um maremoto, e não pensa no que acontece depois, porque tudo isso é passageiro, tudo isso passa. Não haverá um terror aqui na terra que não vai passar. Mas e o que vem depois? E o que virá depois? Escute bem, meu querido. A pior coisa que pode acontecer não é o maremoto. A pior coisa que pode acontecer não é o terremoto. A pior coisa que pode acontecer não é o tsunami. Não é a enchente. Nós temos que nos preocupar com tudo isso, com certeza. Mas tudo isso é passageiro. Acontece, mas e as almas que se foram? E as pessoas que morreram? A pior coisa que pode acontecer não é o câncer. A pior coisa que pode acontecer não é a AIDS. Não é o tumor. A pior coisa que pode acontecer não é a perseguição. A pior coisa que pode acontecer é a pessoa partir desta terra sem o seu nome estar escrito no livro da vida. Porque o terremoto vai passar, o tsunami vai passar, o maremoto vai passar, o câncer vai passar, o tumor vai passar, e a morte, em poucos segundos a pessoa morre muitas vezes, mas depois vem uma eternidade. Hebreus 9:27 diz, quanto ao homem determinado a estar morrer uma vez só, e vindo depois disso o juízo, não tem purgatório, não tem limbo, não adianta mais rezar missa, não adianta acender vela de 7º dia, não adianta acender vela de 7 meses, 7 dias, nem de 7 anos. Acabou.
Tudo isso são mentiras que foram introduzidas pelo catolicismo romano, porque quanto ao homem determinado estar, morrer apenas uma única vez e vindo depois disso o juízo, uma vez que a pessoa morreu, a pessoa já vai diretamente para o inferno. E sabe o que é interessante falar aqui? O interessante é que as pessoas se esquecem, as pessoas choram, as pessoas ficam tristes porque perdeu alguém, porque perdeu um amigo, porque perdeu um parente, porque perdeu o marido, porque perdeu a filha. As pessoas ficam tristes. E muita gente que perde o amigo, ou que perde o vizinho, ou o companheiro lá, que jogava bola, e aí fala, olha, foi para um lugar melhor. Depende, meu querido. Só Deus sabe quem está no céu e quem não está. Eu não estou aqui para falar, esse foi e esse não foi. Mas eu posso te dizer uma coisa, que quando a pessoa ela perde a salvação, não demora muito tempo não para que ela venha ser, ali de alguma forma, a pessoa aqui na terra ela venha se conformar. Aqui as coisas vão mudar, porque a sua vida vai continuar. Mas aquele que partiu, se ele está com Cristo, aleluia, glória a Deus. Depois vou falar sobre isso. Mas se ele está perdido, desde quando ele morreu, ele está em tormentos. Lucas 16, 19 até o 31, a história do rico e do Lázaro. O rico morreu e foi sepultado. O Lázaro foi levado para o seio de Abraão. No versículo 24 diz que ele estava em tormentos. No versículo 24, ele estava em tormentos. E ele clamou para que, pelo menos Lázaro, molhasse a ponta do dedo na água e colocasse na sua língua, porque ele estava em tormento daquelas chamas. Ele pediu para que alguém fosse lá avisasse os seus 5 irmãos, que não fosse para aquele lugar de tormento. Sabe o que ele foi falado? Olha, lá tem quem pregue. A pessoa fala, não, olha, se eu estou na religião errada, se por acaso o meu avô perdeu a salvação, então também vou para o inferno. Sabe por quê? Porque se ele perdeu a salvação, se a minha avó perdeu a salvação, eu vou para lá também. Você não tem noção do que você está falando. O inferno é um lugar de tormento inimaginável, inexplicável. A tortura lá é tão grande que o rico lembrou dos seus 5 irmãos, falou, vai lá e avisa meus irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ele se preocupou com seus irmãos, porque não queria vê-los sofrer como ele estava sofrendo. É um lugar inimaginável. Pessoas que estão brincando, estão falando, olha, eu não quero ir para o céu, eu vou para o inferno, porque lá no inferno também deve ser até que bem quentinho. Pessoas que brincam, sabe? Que estão brincando, dizendo que não vai dar certo ir para o céu, porque não quer ficar lá tocando a harpinha, não, que vai lá para o inferno, que lá vai ser bagunça. Não tem noção do que está falando. O inferno é um lugar de tortura. Jesus falou que ali é onde o fogo nunca se apagará, é onde o bicho não morre, é uma eternidade queimando, é uma eternidade sofrendo. Você consegue entender o porquê que Cristo, ele veio para morrer por você? Você consegue compreender o porquê da seriedade de você estar com seu nome escrito no livro da vida, de você estar em comunhão com Deus? O pior que pode acontecer não é a peste, não é o câncer, não é a guerra, não é o maremoto, não é o tsunami. O pior que pode acontecer é o que acontece depois da morte. Nós estamos vivendo uma geração que vai encher o inferno. Você acha que numa cidade como essa que nós estamos, quantas pessoas estão salvas? Você acha que dentro das megas igrejas, procurando posses, ganhos, testemunhos que só falam de dinheiro e nem sequer fazem menção do sangue de Jesus, quantas pessoas estão salvas? Quantas pessoas irão morrer neste dia e perderão a sua salvação, irão para um lugar de tormento, assim como estava aquele rico? Lembrarão dos seus familiares e estarão clamando pela misericórdia de Deus para que alguém viesse pregar o evangelho para os seus que estão na terra, para que não fosse para aquele lugar de tormento. Da mesma maneira como o rico clamou, pouquíssimas pessoas
dentro de uma cidade estão com seus nomes escritos no livro da vida. Pouquíssimas pessoas dentro das igrejas estão com seus nomes escritos no livro da vida. Lá cobiaceia, mandecalabassubiandecai. E lá em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 15 diz: todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre. As pessoas estão procurando que o seu nome estejam em convites de casamento. Ficam tristes. Ah, não colocaram meu nome lá. Ah, não tiraram meu nome. O meu nome não estava lá no convite de aniversário. O nome da minha família não estava lá. Pessoas que ficam aí, se sentem honrados porque o seu nome saiu, né, na coluna social. Porque o seu nome apareceu na revista, né, ou no jornal. E não se preocupa porque o seu nome não está escrito no livro da vida. Não se preocupa porque o seu nome não está escrito lá. Não procura saber, né, fazer uma análise dentro de si, com parâmetros bíblicos, para saber se você está vivendo uma vida conforme Cristo quer que você viva, para poder falar como Paulo falou: olha, eu combati o bom combate, eu tenho guardado a fé, sabe, eu sei que a coroa da justiça me está guardada, que o Senhor vai me dar não somente a mim, mas todos a quantos amarem a sua vinda. Olha, meus amados, eu olho para essa palavra e fico pensando, quando Moisés falou: Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, Pai, risca o meu nome do livro que escrevesses. Lá em Êxodo, capítulo de número 32, versículo 33, o Senhor disse: olha, eu vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Toda vez que você peca contra Deus, que o pecado venha se tornar um acidente na sua vida, a Bíblia diz que você tem um advogado junto ao Pai que intercede por você. 1 João 2,1, nós temos um advogado intercedendo, porque o João, ele fala: olha, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Jesus é o nosso advogado. Se o nosso nome está escrito no livro da vida, e nós por acaso, o pecado é um acidente na vida do cristão, não é algo que ele planejou, não é algo que ele está querendo fazer, mas é algo que aconteceu, e ele clama a misericórdia de Deus, ele clama o perdão de Deus, você tem um advogado que está intercedendo junto ao Pai. Apocalipse capítulo de número 3, versículo 5 diz: ao que vencer, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. De modo algum. Romanos 8,37 diz que nós somos mais do que vencedores por causa da obra de Cristo. Sabe do que eu estou falando aqui, meu querido? Eu estou falando da salvação. Eu estou falando acerca da salvação da tua alma, que Ele foi preparar lugar para nós. A palavra do Senhor diz que tudo isso que Jesus fez, Ele fez porque Ele nos ama. E porque Ele quer que nós venhamos a estar com Ele para todo sempre, por toda a eternidade. O que Deus preparou para nós é tão glorioso, é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão belo, que nem olhos viram. Em 1 Coríntios 2, versículo de número 9, diz que nem olhos viram, e nem coração, nem jamais penetrou ao coração do homem, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você tem noção do que é você estar com o seu nome escrito no livro da vida por causa da obra de Cristo? Você tem noção do que é você pensar: olha, meu marido está salvo, meu filho está salvo, minha mãe está salva? A mesma tristeza que uma pessoa pode ter de imaginar que um parente seu está perdido, de ver um filho saindo e falar: Senhor, traga-o de volta, porque ele ainda não está pronto para morrer, não está pronto para encontrar com o Senhor. De ver o marido sair para trabalhar e pensar: Senhor, traga-o de volta, porque ele não está pronto para se encontrar com o Senhor. Mas só de imaginar de um dos nossos se perder, sem o seu nome estar escrito no livro da vida, sabendo que irá para um lugar onde não há mais o que se fazer,
num lugar onde não tem mais o que se fazer, onde não adianta mais pregar o evangelho, onde não adianta mais orar pela pessoa, porque lá estará para todo sempre na tortura. Imagina a alegria de você saber que a sua família está pronta. Imagina a alegria, imagina toda a tua casa servindo a Deus, imagina os teus filhos servindo a Deus, imagina o teu esposo com o nome escrito no livro da vida, imagina a tua filha sendo salva. O evangelho é poderoso para salvar, não dá para deixar para depois. Pensa no teu pai, pensa na tua mãe, pensa na tua sobrinha, pensa no teu sobrinho, pensa na tua vida. Será que eles estão prontos? 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós podemos pensar, olha, ninguém jamais ouviu, nem penetrou o coração do homem o que o inferno tem preparado para aqueles que se perderem. Não é tempo de brincar. Nós temos que pensar, se eu fizer isso, eu posso enfraquecer aquela vida. Se eu falar dessa forma, se eu andar dessa maneira, eu posso fazer com que alguém vai parar para aquele lugar de tormento. Eu preciso começar a pensar. Como? Porque eu quero que as pessoas sejam salvas. Apocalipse 21:18 diz que é tão glorioso que a cidade é de ouro puro, que o muro é enfeitado com pedras preciosas. Sabe, o ouro, ele chega a ser transparente como vidro. É coisa linda, maravilhosa, inexplicável. Uma cidade inteira de ouro. Você já imaginou? A Bíblia chama de Nova Jerusalém. A praça é de ouro, as ruas são de ouro. Em Lucas 16:23 diz: seio de Abraão, que significa guardado na intimidade com Deus, na presença de Deus. 2 Coríntios 12, do versículo 1 ao 2, o apóstolo Paulo diz que ouviu palavras que não é nem lícito ao homem falar. Quando ele foi para o paraíso, arrebatado até o terceiro céu. Você já imaginou o lugar que você vai estar? Para todo sempre. O seu nome estando escrito no livro da vida. Você já imaginou o teu filho indo para lá? O teu esposo indo para lá? Você estando lá? Você já imaginou teu sobrinho indo para lá, porque você pregou o evangelho para ele? A tua sobrinha indo para lá, porque você pregou o evangelho para ela? Você já imaginou, porque Deus te deu o livramento, você tendo a oportunidade de ir para lá? Só de pensar quantas vezes você quase morreu, e se você tivesse morrido, você teria perdido a tua salvação e teria ido para o inferno. É tão belo, é tão lindo. Apocalipse 3:12 é chamado de morada com Deus, a Nova Jerusalém, gloriosa, gloriosa. No 21:2, Nova Jerusalém. Mas sabe que eu fico pensando assim? Tudo isso é só para aqueles que têm sede. Só pode acontecer na vida de pessoas que são sedentas, de pessoas que querem Deus de fato, de pessoas que fazem um exame, sabe? Que examinam a sua alma, para poder saber se de fato essas pessoas são pessoas que amam a Deus. Porque em Isaías 55:1 diz: vinde todos que têm sede e as águas. Isaías 44:3 diz: derramarei água sobre os sedentos e rios sobre terra seca. Quando a pessoa ela recebe esta água de Deus, sabe, é comparado a uma pessoa sedenta, uma pessoa que quer, uma pessoa que ama as coisas de Deus. O sedento, se ele não beber um copo de água hoje, ele procura água, olha, a água acabou, não tem água, amanhã vai ter água. Quando chega no dia cedo, ele vai sonhar com água à noite, e no dia de manhã ele vai tomar uma jarra de água, porque ele vai estar com sede. Se não tiver água no dia seguinte, ele vai começar a enfraquecer, e no terceiro dia ele vai beber mais água, ele vai beber água por 3 dias, de tanta sede que ele tem. Agora, quando você não bebe água hoje, amanhã você não sente falta dela, isso não é sede, você está enfermo. Se você não bebeu água hoje, se você não veio no culto hoje,
por algum motivo que não deu para vir, você vai sentir um incômodo, você vai sentir sede, você vai vir sedento no próximo culto. Por quê? Porque você não quer ficar sem esta água, porque você é sedento, e quem é sedento assim recebe, quem é sedento assim é tocado, quem é sedento assim é transformado. A pessoa que é sedenta, só para você ter uma ideia, no deserto, ela vê água, ela vê miragens de água, de represa, de riachos, de tanta sede que ela tem de águas. Se nós não temos esta sede, se não dá para comparar isso, alguma coisa está errado. Se eu já não tenho vontade de me envolver com as coisas de Deus, de participar das coisas de Deus, de ter compromisso com a igreja de Jesus, alguma coisa não está certa e com certeza o nome já não está mais lá. Porque a água é derramada sobre aqueles que têm sede. Você viu o quanto é glorioso a Nova Jerusalém? Você viu o quanto é gloriosa a salvação de Deus? Você já imaginou? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós podemos parar para pensar, meus amados. Olha, o nosso corpo ele vai envelhecendo. Você olha para a sua pele, ela já não é mais a mesma. Os seus cabelos logo começam a se transformar de preto para grisalhos. Tudo passa tão rapidamente. Nós envelhecemos, sabe? A vida passa tão rápido, tudo passa tão rápido, mas as coisas de Deus são eternas. Esse corpo que nós temos que é mortal, ele vai ser revestido da imortalidade. 1 Tessalonicenses 4,16 diz que o mesmo Senhor virá do céu com alarido, com a trombeta de Deus e com alarido. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos juntamente arrebatados com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vai ser rápido. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, diz: eis que vos digo um mistério, num abrir e fechar de olho, porque a trombeta soará, e os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão, e nós seremos transformados, num abrir e fechar de olho. Top, já foi, acabou. Vai ser um caos na terra, carretas tombando, motocicletas caindo em penhasco, pessoas que eram cristãs vão desaparecer do volante, vai estar um caos na terra, helicóptero caindo, avião, vai ser coisa terrível que vai acontecer. Máquinas desgovernadas, empresas, tanta coisa vai acontecer que você não tem noção. Não vai ter nenhuma autoridade, nem exército, nem nada vai poder socorrer. O mundo inteiro vai estar em caos, vai ser muito rápido. Mas a Bíblia diz que o nosso corpo vai ser revestido da imortalidade. 1 Coríntios 15, 35, alguém pode dizer, mas como vai ser ressuscitar os mortos? O apóstolo Paulo responde lá no versículo 40, tá? Há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é a glória dos terrestres e a outra dos celestes. O nosso corpo vai ser revestido da incorruptibilidade. Ele vai ser um corpo revestido, ele vai ser um corpo glorificado, ele vai ser um corpo que nunca mais vai envelhecer, e vai ser para todo sempre, vai ser para todo sempre. 1 Coríntios 15, 48 e 49, diz que se nós trouxemos a imagem do corpo terreno, vamos trazer a imagem do corpo celestial. No versículo 53 a 56, diz que isto que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Isso que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Você imaginou a glória tremenda que vai ser? Imagine, meu amado, o teu filho que você tanto ama, com um corpo glorificado. Imagine teu esposo com um corpo glorificado, incorruptível. Um corpo que não é mais mortal, que é imortal. Imagina o teu corpo sendo revestido da imortalidade. Imagina onde o pecado não vai mais te afetar, aonde não vai ter mais risco de perder a salvação, porque o teu nome estará lá para sempre no livro da vida. Será que vale a pena fazer um exame em nossa vida, para saber se nós estamos de fato prontos para Deus?
por toda essa glória que está sendo anunciado aqui? Com certeza. Será que dá para entender o porquê que Paulo fala, olha, prega a palavra, Timóteo. Exorta a tempo e fora de tempo. Será que dá para compreender por que está escrito em 2 Coríntios 6:2 que hoje é o dia da salvação? A igreja está se esquecendo do mais importante. Nós temos que parar e entender que existe um alerta na Bíblia. Tudo isso é lindo, é maravilhoso. Olhos nunca viu, ouvidos nunca ouviu, nunca jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado. A cidade é de ouro, o muro é enfeitado de pedras preciosas, a praça é de ouro, é coisa maravilhosa. Vamos comer do fruto da árvore da vida, vamos estar no paraíso de Deus, lindo, maravilhoso, mas existe um alerta de Deus, um alerta que os líderes não estão avisando. Apocalipse 21, versículo 27 diz: nela não entrará coisa alguma que a contamine e cometa abominação e mentiras, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando foi esses dias, estávamos arrumando a igreja e havia uma lanchonete aberta, já era mais de meia-noite. Os jovens estavam brigando no portão com o porteiro para abrir, para que eles pudessem pegar um pouco de bebida. Você entende que é sobre os sedentos que é derramado? As pessoas acham que nós somos loucos. Por isso que Paulo fala, as coisas de Deus é loucura para o homem natural. Nós somos loucos, nós somos fanáticos, nós somos exagerados, mas o mundo não é exagerado. De mais de meia-noite está batendo numa lanchonete para abrir o portão, para pegar um pouco de bebida, para sair e passar a madrugada na balada. Para isso é normal. Isso não é ser exagerado, isso não é ser fanático. Passou 10 minutos da pregação, já tem gente reclamando. Nossa, que pregação comprida. Mas quando estava no mundo, voltava 3, 4 horas da manhã, embriagado. O alerta está aqui. Nela não entrará coisa alguma que a contamine, ou abominação, ou mentira. Só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 20, versículo 8. E os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os feiticeiros, os idólatras, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e essa é a segunda morte. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ei, o inferno é real. O inferno também é real. Precisamos de parar para fazer uma análise, pensar na nossa vida, pensar na nossa família, sabe? Pare de cultuar o dinheiro. Abandone essas campanhas que não levam a nada, a lugar nenhum, que não te desafia, que não tem menção do sangue de Cristo, que não te leva a ter medo, a temer a Deus, a examinar a tua vida, que não te leva a pensar em renunciar às coisas do mundo, que não te leva que não confronta as tuas vontades, que não cutuca as tuas feridas. Ei, é tempo de pensar primeiramente no reino de Deus e na vossa justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É tempo de pensar se o meu filho partir hoje, se o meu esposo partir hoje, se a minha esposa partir hoje, se o meu pai partir hoje dessa terra, se o meu tio partir hoje, se o meu primo partir hoje, se a minha sobrinha partir hoje, se eu partir hoje, eu estou pronto para ver a Deus. Pessoas estão morrendo neste dia, estão indo direto para o inferno, como foi o rico. Escute bem, o inferno é real. Jesus falou sobre o inferno. Mateus 5:29, ele fala que se o teu olho te escandaliza, te faz pecar, é melhor você arrancar o teu olho e lançar para longe de ti, porque é melhor você perder um dos teus membros do que com todo o teu corpo ser lançado no inferno. No versículo 30, se as suas mãos também te faz pecar, é melhor você cortar as mãos e lançar para longe de ti, perder um dos teus membros do que com todo o teu corpo ser lançado no inferno.
No versículo 45 do capítulo 9 de Marcos, diz que se o teu pé te faz tropeçar, é melhor você cortar e lançar ele para longe de ti, porque perder um dos teus membros é melhor do que com todo o teu corpo ser lançado no inferno. Imagina a analogia de cortar a mão, arrancar olho, cortar pé. É melhor passar por uma dor dessa do que ir para o inferno com todo o corpo. As pessoas não têm noção do que é o inferno. As línguas, pessoas que falam demais, pessoas que não conseguem segurar a sua língua. Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz que também a língua vai levar muita gente para o inferno. Fazemos uma análise. Vamos pensar nas coisas que Jesus falou. E vamos imaginar essas palavras de Cristo para a igreja de hoje. Se encaixa. Ou se eu estou pregando aqui, estou sendo duro demais. Vamos parar para pensar. Mateus 6,20, Jesus falou: não juntais tesouro na terra. O ladrão rouba, né? A ferrugem consome. Mas ó, junteis tesouros para vós no céu, onde nem o ladrão pode roubar, nem a traça pode comer, né? Será que a igreja tem se preocupado em juntar tesouro no céu? Não me parece isso. Não se encaixa com a igreja de hoje. A igreja de hoje está querendo juntar tesouros na terra. Mateus 19:21, o Senhor falou: olha, vende os seus bens para aquele jovem rico, e você vai ter um tesouro lá no céu. Também não se interessou desde aquele tempo. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E as coisas do mundo são concupiscências dos olhos, da vida, olha, da carne. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Será que a igreja está amando o mundo? A igreja está envolvida com política, a igreja está envolvida com festas mundanas, a igreja está colocando tatame dentro da igreja, está colocando festas mundanas, a igreja está totalmente compromissada com autoridades exteriores, extras eclesiásticas. O mundo está gostando da igreja, a igreja está aparecendo na mídia, em programas mundanos, e não tem pregado naquele lugar sobre Cristo. Elas são combinadas para não falar aquilo que ofenda, aquilo que de alguma forma venha ofender alguém que serve a Buda, que serve, né, ao espiritismo, ou ao kardecismo, né, ou a macumbaria, ou a idolatria, ou ao catolicismo. Olha, a pessoa pode aparecer até em rede nacional nesses programas, mas não pode ofender alguém. Não é questão de desrespeito, mas nós olhamos a palavra de Deus, está tudo muito claro. Apocalipse 20, versículo 8. Tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte é lago de fogo e enxofre. 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao 10, veja o que está escrito: olha, nem injustos herdarão o reino de Deus, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está na Bíblia. Existe a maneira de falar, existe a forma, existe, mas de alguma forma deve ser pelo menos pronunciado que Jesus Cristo é o único caminho para ir ao Pai. Jesus Cristo é o único que pode salvar, é o único que pode ouvir a nossa oração. Nem isso é pregado. O mundo está amando a igreja, começou a gostar da igreja. As pessoas já não estão mais sendo nem diferenciadas. Você não sabe hoje quem é cristão e quem não é. Se vestem igual, andam igual, o estilo de cabelo é igual, o estilo de roupa é igual. Os jovens cristãos estão se espelhando nos atores de filmes que são inspirados por produtores que são pessoas que recebem a revelação por entidades malignas, onde há consagração, onde há morte, onde há sangue humano envolvido. Eles estão querendo ser como os atores do mundo, parecem-se com o mundo. Não me parece que a igreja, né, se enquadra. Gálatas 6,17. Quanto ao mais, irmãos, Paulo fala: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A igreja da atualidade tem colocado piercing, feito tatuagem, colocado alargador na orelha. Sabe, está muito parecido com as marcas, né? Na verdade são do mundo. Está parecidíssima com o mundo. Jovens que são líderes de louvores, ou seja, líderes de jovens que são tatuadores.
está sendo liberados dentro de igrejas. Gálatas 6,14, o apóstolo Paulo fala, olha, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Será que hoje a igreja pode falar isso? Não me parece que a igreja pode falar isso. Atos 5, do versículo 40 ao 42, os apóstolos, os discípulos ficavam felizes porque foram açoitados por causa do nome de Cristo. Estavam felizes porque haviam apanhado. Será que a igreja de hoje também se enquadra? Não me parece que enquadra. Mateus 16, 24, Jesus falou, se alguém vier após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Será que a igreja se enquadra? Não me parece. Lucas 14, 33, qualquer um de vós que não renunciar a tudo quanto tem, ora, e seguir a Jesus, também não pode ser discípulo. Olha, também não enquadra. 1 João 3,13, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, mas o mundo já não está mais odiando a igreja. A igreja está ficando muito amiga do mundo, pelo menos em vários países, né? A igreja está envolvida com o mundo, ela já está se unindo com o mundo. Eventos que são feitos da igreja evangélica já está sendo misturado, né, com o catolicismo romano, o ecumenismo, o Papa está aí se aliançando a pastores, as igrejas evangélicas estão se unindo, né, o ecumenismo está acontecendo. Ora, eu não tenho visto o mundo mais odiando a igreja. João 15, do versículo 18 ao 19, se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós odiou a mim. João 16, 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você consegue compreender que por isso nós podemos fazer uma análise para saber se a igreja de hoje é a mesma igreja? É de fato aquela igreja quentinha que saiu de Jerusalém, que tinha acabado de ser ali constituída, né? Acabou de nascer por causa da obra de Cristo. Uma igreja que o mundo odiava, uma igreja onde as autoridades governamentais lançavam-os para os leões, para as feras, mandava decapitar, mandava prender, mandava açoitar. E Cristo falava, olha, se o mundo está te odiando, porque odiou primeiro a mim, mas vocês vão vencer o mundo. Uma igreja que não era parecida com o mundo, que não amava o mundo, que não tinha as marcas do mundo, que não se prendia a julgo desigual. 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ei, que comunhão tem entre luz e trevas? Não, aquela igreja não tinha isso, sabe? Tinha prazer por sofrer pelo nome de Cristo, sabe? Renunciava a si mesmo e tudo quanto tinha só para seguir a Cristo. Uma igreja que não ficava maravilhada porque o mundo odiava, sabia que o mundo odiava porque eles não eram do mundo. Uma igreja que estava crucificada para o mundo e o mundo para aquela igreja. Oh, decalabassubiandecai, lá cobiaceia, amandecalabassubiandecai. Ai, eu te digo como disse o apóstolo Paulo, esconjure-te, pois, diante do Senhor Jesus Cristo. Oh, examine a tua vida, reveja os teus conceitos, desperta igreja, desperta obreiro, desperta pastores, desperta bispos, desperta líder de louvor, desperta líder de jovem, despertem cooperadores, despertem missionários, despertem pregadores itinerantes, despertem para a realidade do evangelho. Revejam o que vocês estão fazendo, porque ninguém pode colocar outro fundamento que não seja Cristo, que não seja a salvação, em nome de Jesus.